Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi fazer esse vídeo aqui hoje falando sobre as vendas das plantas, certo? Muita gente aí tem questionado aí, tem feito comentário nos vídeos que eu fiz sobre a gente tá vendendo plantas nas feiras. O pessoal pedindo dica, pedindo opinião. Então vou fazer um vídeo aqui hoje específico sobre como vender mudas de plantas, certo? A gente vai falar sobre desde você vender planta na porta de casa, na feira ou nas redes sociais, ou os três juntos, né? Quem sabe, certo? Então bora lá, né, pessoal? Como vender mudas de plantas? Existem várias formas de vender plantas e mudas de plantas. A forma mais comum é montar um viveiro de mudas ou uma loja exclusiva que trabalha com plantas em geral. Além disso, você pode vender plantas pela internet, levar plantas para vender na feira livre de sua cidade ou até mesmo começar a vender na porta de casa. Sim, tem várias pessoas que começam as vendas na própria casa e funcionam muito bem. Nesse vídeo, a partir de agora, eu vou falar um pouco mais sobre cada uma das formas de vender mudas. Bora lá! Como montar uma loja de mudas de plantas? Para montar uma loja de mudas de plantas, você deve ter um viveiro próprio, onde irá cultivar as mudas e levar para vender na loja, ou comprar essas mudas de fornecedores no mercado. É muito importante você conseguir fornecedor se você pretende estar comprando ao invés de produzir. No caso de montar um viveiro, o ideal é ter um espaço com cerca de 100 metros quadrados em uma rua de fácil acesso. O investimento inicial fica a partir dos R$ 20.000 para montar um pequeno negócio. Para estruturar a loja de mudas, você deve comprar ou fazer prateleiras apropriadas onde irá manter as mudas. Deve ter um sistema de estufas e ventilação apropriadas, iluminação para manter as mudas em perfeitas condições. Falamos aí, pessoal, como montar um viveiro e como montar a loja, certo? Vamos falar agora como vender mudas de plantas pela internet. Para vender plantas pela internet, o ideal é criar um perfil no Instagram, Facebook e WhatsApp Business, onde possa divulgar seus produtos e atender os clientes. Outra forma é criando uma loja virtual própria. Assim é possível vender online em sua região. Se for do interesse de vocês, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo explicando como eu coloco meus anúncios no Facebook, lá no Marketplace, no WhatsApp Business e no Instagram. Vocês deixam nos comentários que eu faço o vídeo, certo? Nesse caso de vendas de plantas pela internet, certo? Após a venda, o importante nesse processo é que você deve se preocupar com as embalagens apropriadas para o envio das mudas e com a conservação delas. Afinal, as mudas precisam chegar em perfeitas condições na casa do cliente. É muito chato você divulgar a planta, uma foto, certo? E quando chega na casa do cliente não tem nada a ver, porque danificou, machucou a planta no caminho, né? Então é muito importante esse processo aqui de embalagem e do envio. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida sobre como vender plantas pelas redes sociais, deixe nos comentários que a gente vai estar fazendo um vídeo próprio para isso, certo? Vamos falar agora como vender plantas na feira livre. A gente tem uma experiência já grande, eu e a Aline, a gente vende em 2 feiras aqui na cidade, certo? Então a gente pode falar um pouco também. Como a feira livre de sua cidade costuma ser um lugar que reúne várias pessoas, acaba se tornando um ótimo lugar para a venda de plantas. Várias pessoas fazem isso e conseguem obter bons lucros. Basta montar uma banquinha no local ou mesmo vender em um veículo na proximidade. Uma coisa que a gente recomenda no caso da feira livre, pessoal, é que assim, existe uma administração da feira. É cobrada uma taxa, certo, para as pessoas que são cadastradas. Mas se você não é cadastrado, você pode vender ali e pagar um boleto avulso para você estar utilizando aquele espaço naquele dia da feira. Tem uma feira aqui, 2 feiras aqui, a gente é cadastrado. A taxa que a gente paga é de R$ 5. Tem uma outra feira que a gente não é cadastrado, mas a gente paga o boleto avulso ali, R$ 5 de taxa também, não custa nada. Aquela taxa ali é para limpeza, organização da feira. Às vezes nem existe essa limpeza toda, né? Mas é bom você pagar para você estar dentro da lei. Evita você estar dando motivo para os fiscais da feira estar tirando sua paz, tirando seu sossego. Vamos falar agora sobre como vender as mudas das plantas em casa. Sim,
É possível começar a vender mudas de plantas em casa, principalmente se você mora em uma rua mais movimentada. Dá para cultivar as mudas e montar uma banquinha na frente de casa ou na garagem. Se você tiver bastante espaço no quintal de casa, aí você pode estar aproveitando esse espaço para você mesmo produzir as mudas, certo? E diminuir as suas despesas com compra de mudas de fornecedores. Isso é muito importante, você mesmo produzir. Nesse processo, aos poucos as pessoas vão te conhecendo e suas vendas vão aumentando. No caso de vender plantas em casa, uma experiência que a gente tem é que não tem hora certa para o cliente chegar. Depois que ele descobre que você vende em casa, ele chega no horário de almoço, ele vai chegar após o expediente de trabalho, que seria às 17 horas, né? Aqui em casa tem dia que 9 horas da noite tem gente batendo no portão. E a gente termina atendendo, lógico, se a gente estiver em casa, né? Pronto, pessoal, a gente falou aí, certo, sobre como você montar um viveiro, como você montar a sua loja de mudas e plantas, como você vender pela internet, como você vender na feira livre, como vender em casa, certo? Agora, o mais importante é que você deve agregar valor ao seu negócio. Não adianta só saber fazer mudas de plantas para vender e achar que vai começar a ganhar muito dinheiro. Para montar um viveiro de mudas e ter retorno, ou um viveiro ou uma loja, você precisa ser inovador, trazer novidades para o seu negócio. A gente aqui tem experiência, gente. Se a gente ficar sempre com as mesmas plantas repetidas, a gente tem dificuldade para vender. A cada feira a gente tem que ter pelo menos uma ou duas novidades, certo? Além das plantas, a gente trabalha com adubos, com fertilizantes, vendas, com aquelas pedrinhas para colocar nos vasos decorativos, aquelas pedras brancas. A gente trabalha com argila expandida, com quase tudo é relacionado, certo, à venda de plantas. Quando a gente inova, a gente traz mais serviços, a gente deixa os clientes satisfeitos e encantados com tudo isso. Enfim, você pode começar as vendas pela internet, certo? Tem coisa mais bacana que isso? Você aproveitar o potencial que a internet dá para as coisas e vende tudo online. Essa pode ser uma ótima opção para você. Eu acrescentaria também o uso de divulgação por meio das redes sociais. A gente mandou fazer uns cartãozinhos da loja, eu e a Aline, e a gente sempre divulga esse cartãozinho por meio das redes sociais, certo? E aí, como eu disse, para você deixar uma coisa mais complexa, certo? Você não vai trabalhar apenas com vendas de planta. Você vai ter disponível para venda sementes, fertilizantes, adubos, ferramentas para jardim, assessoria depois da plantação, o próprio serviço de jardinagem, né? Se você fazer curso, você aprender a fazer isso, agrega valor ao teu negócio. Com isso, o cliente fica muito mais sossegado e influenciado a fechar negócio com você. Então, tá esperando o quê? Comece agora mesmo. Reflita sobre tudo que você ouviu até agora, né? Que eu venho tentando passar para você. Tente absorver os bons exemplos, né, que você vê na sua região para o seu negócio. E com dedicação você consegue ir longe. Só não pode desistir. Existe muita dificuldade, muita barreira no início, certo? No início, qualquer coisa, elas não são fáceis, são difíceis. O importante é não desistir. E boa sorte, certo? A cada um de vocês que deseja iniciar nesse ramo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, certo? Deixa aquele like, se não é inscrito no canal, se inscreve, eu vou estar trazendo novas dicas, certo? Diga no comentário aí quais as dicas são mais importantes para vocês, certo? Compartilha e muito obrigado a cada um de vocês pela atenção, muito obrigado pelos comentários nos vídeos anteriores, certo? Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha. Fiquem todos com Deus, um forte abraço a todos.